Então, boa tarde, pessoal. Queria agradecer todo mundo aqui que está presente. Muito bom ter todo mundo aqui compartilhando aqui esse momento aqui de conteúdo que vai ser bem bacana. Primeiro, me apresentando, então eu sou o Glicas, Country Manager da Somos Nuvem. Hoje, um dos principais parceiros do Google Cloud, né? Hoje, queria também agradecer, além da presença de todos aqui, o apoio do Gaspar, Head Corporativo aí do Google Cloud, que vai estar com a gente, também a nossa parceria com a Tech Room, que o Ron e o Fábio que vão estar apresentando um pouquinho, e a Somos Nuvem aí já é uma empresa que faz parte de um grupo chileno, chama Tigabytes, já estamos no mercado aí há 14 anos, como um dos principais parceiros do Google, apoiando as empresas aí nessa jornada de transformação, né, transformação digital, cultural, processos, automação. A gente sabe e conhece todos esses desafios aí que o mercado vem enfrentando aí nesses últimos anos, e é o que a gente vem fazendo, apoiando com muito sucesso. E aproveitar também, né, o Gaspar vai falar um pouquinho hoje de como é que o Google Cloud está apoiando, e a ideia também é a gente passar um pouco hoje nessa parceria com a Tech Room, passar um pouco para vocês a nossa visão de como é que a gente ajuda hoje os clientes a entenderem melhor o seu cliente, resolver alguns desafios de negócio, conseguir alavancar mais venda, e como é que a gente consegue fazer o cliente rentabilizar isso melhor. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos, aproveitem bastante conteúdo, vou dar alguns recadinhos também, no final vai ter um espaço aí para perguntas também com o Ron e tudo, poder tirar dúvidas, e a gente vai estar fazendo no final, na verdade amanhã, a gente vai estar sorteando uma POC, então vocês vão entender um pouco melhor do que a gente vai estar falando aqui durante o evento, mas vai ter um sorteio de uma POC para vocês poderem ter uma degustação depois. Então durante o evento, o time aqui de marketing vai estar compartilhando um formulário com vocês preenchendo o formulário, todo mundo que preencheu o formulário vai estar concorrendo a essa POC, essa degustação, tá bom? Então, vou chamar o Gaspar agora. Gaspar, obrigado, e vou deixar o Gaspar fazer uma breve apresentação aí para vocês também. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Glicas e Somos Nuvem pelo convite. Tech Room por estar aqui com a gente, né, para ver esse conteúdo. Bom, o Glicas me apresentou, meu nome é Anderson Gaspar, eu faço parte de Google Cloud, me juntei vídeo rapidamente, e aí depois eu falo mais um pouquinho. Mapas, Gmail, né, e por aí vai. E o Google Cloud é uma unidade de negócio mais recente de Google, né, apesar de já estar com um tamanho bastante grande. A gente anunciou recentemente para Wall Street no último trimestre, já é um negócio acima de 10 bilhões de dólares para o Google, então já é muito relevante, então veio para ficar, de fato, né? Mas começou no Brasil em 2017, então a gente ainda está no começo e está criando essa estrutura e indo para o mercado. O que é Google Cloud? Eu gosto de explicar de uma forma simples, né, como eu explico para minha mãe, né? Então, o Google Cloud nada mais é que a gente oferece a estrutura que o Google sempre usou para rodar esses serviços e produtos do Google. A gente está falando de
mais de 9 produtos com 1 bilhão de usuários no planeta, né? Então, repetir, Gmail, Android, mapas, buscador, YouTube. E a gente precisa de uma estrutura de computacional muito robusta, né? Confiável, rápida, eficiente, para poder rodar todo esse tipo de serviço de Google, das empresas do Google, da Alphabet, na verdade. E Google Cloud oferece isso, toda essa estrutura para outras empresas, né? Então, Google Cloud é isso. São serviços de computação na nuvem, passando por infraestrutura básica, storage, serviços como inteligência artificial, machine learning, baseado em Kubernetes. Então, todo esse arcabouço de serviços, né? Como a gente está começando no Brasil, a gente tem um compromisso muito, não no Brasil, no mundo, a gente começou em 2006 no mundo, 2007 no Brasil, a gente está investindo muito em capacidade para entregar serviço. A gente, né, a gente abriu a região do Brasil, né? Uma região só abre se tem 3 zonas, significa que a gente tem no mínimo 3 data centers para ver redundância e tudo mais. E também em capacidade de chegar na ponta, né? Através de profissionais no Google Cloud. A gente quintuplicou o número de profissionais de Google Cloud no Brasil nos últimos 12 meses, e também com parceiros, né? A gente trabalha, faz parte do nosso DNA trabalhar com parceiros como a Somos Nuvem. Eu queria aproveitar também, a gente acabou de fazer um anúncio mostrando o preço com o Brasil, a gente é sensível a tudo que está acontecendo com a economia, né, dado a pandemia do Covid-19. Só depois, acho que o pessoal estava comentando que acho que a tua introdução ninguém conseguiu ouvir, porque acho que é por causa da internet, então não sei, os teus talvez 2 primeiros minutos, o pessoal está pedindo para voltar, se puder. Eu volto lá, então. Só aproveitar a história do anúncio que eu ia fazer da sensibilidade que a gente está com esse momento. A gente está tendo uma dificuldade, né, econômica, muitas empresas diminuindo faturamento, né? A gente está passando por um momento não usual, né? Olhando para o cenário brasileiro, o câmbio disparou, né, nos últimos meses, e a gente então retroagiu o câmbio do Google Cloud, porque era em 1º de janeiro desse ano. Então, a gente está usando um dólar fixo agora de 4,06 até o final do ano, né? Isso representa se a gente olhar o dólar hoje, né, que está 5,6, uma redução de 30%, né? Então a gente está com esse compromisso para dar previsibilidade também para os nossos clientes. Então a gente vai usar esse dólar até o final do ano. Em 2021, a gente também tem um compromisso de não aumentar esse dólar mais que 2% ao mês, independente do dólar oficial. Claro, se o dólar oficial for abaixo desse patamar, a gente vai usar o dólar mais baixo. Mas a gente está isso com a ideia de dar previsibilidade e está sensível a esse momento mais difícil que as empresas aqui no Brasil estão passando, né? Voltando lá para o começo da minha introdução, que eu estava falando, não sei até que parte vocês escutaram, mas enfim, falando um pouquinho de Google Cloud, eu tentei colocar o vídeo, não aconteceu, né? Falei um pouquinho do Google, né? Google é uma startup, né, de 20 anos, né? Começou pequena como todo mundo. A gente tem uma apresentação que a gente faz, a gente mostra a PO que os nossos fundadores usaram para comprar os primeiros servidores, né? Era um servidor e um storage lá atrás, e a curiosidade é que naquela época uma infraestrutura como essa era suficiente para backupear 2 vezes e meia tudo que circulava na internet, né? Então, e aí a Google cresceu muito com serviços, né? Como Search, Mapa, YouTube, bom, a gente possa Gmail, Android, tinha uma série de serviços e produtos. E a gente, para criar isso, a gente nasceu na nuvem, a gente precisava criar uma estrutura computacional, né, que atendesse esse tipo de serviço que o Google prestava, que requer escalabilidade, disponibilidade, uma latência baixa. Então o Google começou a investir muito numa infraestrutura interna, na nuvem Google, para poder suportar todos esses produtos. E hoje já são 9 produtos com acima de 1 bilhão de usuários, né? E hoje, Google Cloud é oferecer toda essa infraestrutura que o Google criou para rodar os nossos produtos para outras empresas, para empresas parceiras. Então, isso é Google Cloud. A gente oferece hoje todo esse poder computacional na nuvem, né, para os nossos clientes. No Brasil, a gente começou em 2017, a gente abriu uma região no Brasil, a gente só abre região, tem que ter no mínimo 3 zonas, significa que a gente tem 3 data centers aqui no Brasil para prover redundâncias e disaster cover, né, disponibilidade. Tá? Basicamente era isso, acho que eu tomei mais tempo do que eu previ aqui, dado que o vídeo não entrou, mas enfim, vou estar aqui com vocês
ao longo da apresentação. Obrigado pelo tempo de vocês e no final a gente bate um papo, tá bom? Obrigado, legal. Gaspar, queria agradecer de novo, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que é importante, né? A gente, hoje, a Somos Nuvem é uma empresa 100% focada em Google Cloud, né? Então a gente tem um engajamento muito grande com todas as iniciativas que o Google vem fazendo, e a ideia é a gente conseguir levar isso cada vez mais para a ponta, para os nossos clientes, né? Conseguir levar esses incentivos. Então, como você comentou, o incentivo, acho que da fixação do dólar, acho que é bem importante hoje para o mercado brasileiro e mostra o quanto o Google realmente vem entendendo cada vez mais o mercado brasileiro e se localizando, né? Acho que esse é um ponto importante. Então, obrigado, pessoal, e agora vamos deixar com o Fábio e com o Ron da TechHome para a gente poder seguir. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela oportunidade, os parceiros Google e a Somos Nuvem. Eu me chamo Rômulo, mais conhecido como Ron, eu sou o fundador da TechRoom, e o Fábio é do time técnico de consultoria, que vai apoiar também na apresentação. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para compartilhar um pouco do papo aqui com vocês hoje. Bom, a ideia dessa apresentação é falar um pouquinho de como usar a tecnologia Kafka no GCP, e nós dividimos em duas partes. A primeira, eu falarei um pouco mais sobre o Kafka, as possibilidades de uso, e referências de empresas que utilizam o Kafka. E a segunda parte, o Fábio fará a demonstração do Kafka usando o GCP. Bom, a TechRoom é a primeira empresa no Brasil focada na tecnologia Kafka. Nós temos 4 serviços. O primeiro é consultoria, apoiar as empresas que pretendem utilizar o Kafka e entendendo primeiro a necessidade de negócio e depois vendo como a tecnologia pode endereçar os problemas. A segunda parte é implementação. Então, oi. A apresentação. Ron, acho que a apresentação não está na tela. Ron, você consegue compartilhar? Opa. A apresentação não está na tela. Espera aí, agora... Ron, acho que a apresentação não está na tela. Agora, é verdade, espera aí. Agora foi. Bom, então só voltando sobre a TechRoom, nós somos a primeira empresa focada no Brasil em Kafka. Então, temos o serviço de consultoria, serviço de implementação, que uma vez que a empresa definiu que vai adotar a tecnologia, nós temos um time que apoia na implementação. Temos também um serviço assistido que, aqui a ideia é um serviço proativo. Depois que o cliente implementou a tecnologia Kafka, a gente faz um acompanhamento para ver tanto a performance do ambiente e também fazer correções para evitar problemas, e a parte de treinamento baseado no Kafka. Sobre o Kafka surgiu em 2009 no LinkedIn, num projeto em que tinham basicamente 2 necessidades. A primeira é a integração de várias fontes de dados, e a segunda era criar um pipeline inteligente, não só um pipeline de entrega de um sistema A para um sistema B. E com isso foi desenvolvido o Kafka para esse projeto no LinkedIn. Teve sucesso o projeto, e a partir daí o Kafka já nasceu na concepção open source. Então o Kafka hoje, desde então, ele já faz parte do consórcio Apache, e vem sendo incrementado várias funcionalidades, feito várias melhorias, tanto do ponto de vista de recursos, como também de segurança. E hoje, ele é considerado, para muitas empresas, o sistema nervoso central de dados. Por quê? Porque o Kafka, além dessa questão de integrar várias fontes de dados e
ser um pipeline inteligente, o Kafka também consegue endereçar problemas como, por exemplo, gestão de microserviços, a partir de IoT, fazer ingestão de dados de sensores inteligentes, fazer o processamento e gerar insights em tempo real. Também é possível, através do Kafka, fazer gestão de multi-cloud. Então, você pode começar com um provedor de cloud e, ao longo do tempo, você adicionar um outro provedor e fazer a movimentação dos dados de forma transparente e simples. O Kafka também possibilita fazer a transformação e o enriquecimento dos dados. Então, aqui estamos falando basicamente o seguinte: eu tenho duas tabelas e eu quero fazer a junção dessas tabelas. Eu quero fazer uma somatória de uma tabela com mais de milhões de linhas, isso de forma dinâmica. Como também eu consigo pegar um ID de um cliente que está numa tabela e agregar o histórico desse cliente que está numa outra tabela. Então, o Kafka permite fazer isso. Hoje, a gente tem visto um interesse grande aqui no Brasil pela tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente tem feito um trabalho, vamos dizer, educacional, informando sobre qual é o papel do Kafka. Porque tem muita gente aqui no Brasil que ainda tem uma visão que o Kafka é um sistema de mensageria. Também mas o Kafka pode ser usado para outros problemas, endereçar outras necessidades de negócio também. Quem é a Confluent? A Confluent é uma startup que surgiu em 2014 pelos criadores da tecnologia Kafka. Foram os 3 consultores que iniciaram um projeto no LinkedIn e em 2014 eles criaram a Confluent. Hoje a Confluent ela cresce exponencialmente ao redor do mundo. Nós somos um parceiro, inclusive, da Confluent aqui no Brasil. E o ano passado, o Google elegeu a Confluent como um parceiro do ano em tecnologia. Basicamente, a Confluent tem duas ofertas de serviço, vamos dizer assim. Uma para empresas que querem utilizar o Kafka no seu próprio data center, no on-premises, ou também a possibilidade de usar o Kafka em nuvem. E aí, nessa modalidade, pode escolher o provedor de interesse. Então, e tem muitas empresas ao redor do mundo usando a Confluent para usar o Kafka na versão Enterprise. Então, aqui só para dar um panorama das empresas que utilizam o Kafka ao redor do mundo. Então, são empresas grandes de segmentos variados. Aqui no Brasil, eu vou citar alguns clientes que usam Kafka. Então, o Nubank é um caso de uso de Kafka bastante intenso. Basicamente, o Nubank utiliza aqui no Brasil o Kafka para fazer gestão de microserviços e também para fazer a consistência dos dados, das transações. Outro exemplo de cliente é a Via Varejo. A Via Varejo, em 2018, usou o Kafka no Black Friday, e aí tem números bastante expressivos de grande volume de mensagens de processamento com baixíssima latência. Tem um outro hospital, que eu não posso falar o nome, mas é um grande hospital aqui no Brasil, que tem um caso bastante interessante. Eles usam Kafka para IoT. Então, em alguns quartos, tem sensores para fazer monitoramento do paciente. E aí, todas as informações que são geradas por esses sensores, o Kafka que está processando e analisando. E aí, eventualmente, se o paciente tem uma mexida, ou enfim, tem algum problema, o Kafka identifica e manda uma enfermeira aí no quarto para identificar e ver o que está acontecendo com o paciente. Então, enfim, o Kafka ele é bastante flexível e dinâmico para usar para várias situações de mercado. Bom, falando aqui um pouquinho do cenário atual, já
as empresas já estavam sofrendo uma pressão grande no que diz respeito à transformação digital, e que agora, nessa situação, acabou aumentando essa pressão, principalmente por conta do fechamento, né, das lojas físicas, e agora, basicamente, as compras estão acontecendo nos meios digitais. E aí também outros movimentos que ganharam relevância, né, nessa crise, que foi, né, o movimento de home office, né, agora todo mundo praticamente está trabalhando em casa, isso demanda ter a disponibilidade de sistemas, né, que muitos ainda estão on-premise e precisam ir para a nuvem agora por conta do acesso. Novos clientes fazendo as primeiras compras nos canais digitais, senhores, né, minha avó, por exemplo, fazendo compra, e antes da crise era uma coisa quase que impossível, impensável, hoje está realizando compra de itens básicos nos canais digitais. Então, tudo isso vai aumentar o que a gente acredita do movimento mais intenso agora dessa operação digital. E acreditamos que tanto a tecnologia Kafka quanto o Google podem ser parceiros nessa nova jornada digital. Falando um pouquinho de problemas que o Kafka pode endereçar, nós colocamos aqui 3 principais, entre outros possíveis, que são vendas, custo e operação. Então, falando um pouquinho do ponto de vista de vendas, o Kafka pode ser um grande hub para ter uma visão 360 da base de clientes. Seja clientes que estão interagindo nos canais digitais ou nos canais, nos pontos de venda físicos. E a partir disso, é possível fazer transformação e enriquecimento dos dados para fazer oferta, para entender comportamento, para entender concorrência e assim sucessivamente. Outro ponto importante que é possível fazer também com Kafka é inventário em tempo real. E aqui eu já vou até pegar o gancho para entrar no case da Target, que é um cliente tanto de GCP quanto de Kafka, que uma das aplicações que eles usam Kafka é exatamente para fazer o inventário. Então, eles identificaram que no raio de 10 milhas tem um determinado perfil de compra com um determinado ticket médio, então eles conseguem fazer de forma mais eficiente o inventário dessas lojas. Além disso, eles também criaram, em algumas lojas, um pequeno inventário para também atender as demandas das lojas, das compras online. Uma outra possibilidade também que o Kafka possibilita é fazer o acompanhamento de todas as interações dos meus canais digitais. E aí, aqui eu vou citar um outro exemplo de cliente que faz isso muito bem, que é o Walmart. Walmart, quando vocês entram em qualquer canal digital do Walmart, o Kafka que está fazendo no back-end toda a captação dessas informações, as interações que estão sendo feitas, para que o Walmart possa analisar e, eventualmente, tomar ações de acordo com essas interações. Olhando do ponto de vista de custo de tecnologia, o Kafka é uma ferramenta que permite a simplificação da arquitetura de dados. A gente tem visto aqui no Brasil várias empresas que estão partindo por esse caminho de simplificação e tem hoje vários sistemas legados, várias ferramentas, bancos de dados, linguagens, e o Kafka possibilita essa simplificação. Eu posso ter, independente do banco de dados que eu tenha, ou a linguagem que eu utilize, eu consigo usar o Kafka como um barramento único, central, para a interação dessas várias bases de dados ou linguagens. Aí, pegando um gancho também, isso permite uma eliminação de componentes.
Nós temos conversado com alguns clientes aqui no Brasil que tem a necessidade, o negócio tem a necessidade de ter a persistência do dado. Ou seja, esse dado, ele precisa ter reter esse dado para fazer um eventual reprocessamento dessa informação. E algumas empresas têm utilizado um banco de dados para fazer isso. E sabemos que o banco de dados tem as suas penalidades, dependendo do banco de dados, não é performático, e sem contar a questão de custo, sendo que o Kafka, ele pode fazer isso de uma forma muito mais simples, muito mais eficiente e com custo baixo. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, como exemplo de gestão de custo, é o ETL. Tem ainda bastante empresas no Brasil que usam o ETL como uma função básica de integração, mas é uma tecnologia cara e complexa. E o Kafka tem mecanismos para fazer a mesma função que um ETL faz hoje de uma forma muito mais eficiente. Bom, aqui, essa parte de redução de custo de mainframe, o Kafka consegue fazer com que ele reduza a quantidade de processamento do mainframe e, com isso, consequentemente, acabe reduzindo o custo do uso do mainframe. E tem algumas empresas nos Estados Unidos que têm cases exatamente nesse cenário, com uma redução astronômica de custo, de redução de custo. E um outro ponto também é a parte de ter uma infraestrutura agnóstica. Nós temos notado aqui no Brasil também um movimento de empresas que estão partindo para essa linha de ter flexibilidade, de poder fazer movimentação de uma tecnologia para outra com baixo custo ou com baixo risco. E o Kafka é uma possibilidade de ter uma infraestrutura agnóstica. Então, um exemplo nessa parte de custo é o jornal New York Times, que também é exemplo usa GCP com Kafka. O New York Times armazena o histórico de notícias de décadas no Kafka, não usa disco de storage para fazer o armazenamento, não usa software de backup, nada. Quem faz isso é o Kafka. Então, por aí já houve uma redução de custo absurda, sem contar a simplificação da infraestrutura. E um outro mecanismo que eles usam também é que o Kafka possibilita você gerenciar o tamanho da mensagem. E com isso, você passa a utilizar uma banda menor de dados transacionados. Isso também, o Kafka tem recurso para isso. Olhando na visão de operação, o Kafka, ele pode se tornar um grande data hub central. Independente do tamanho da base de dados ou do tamanho ou das sucursais que essas empresas tenham, o Kafka pode reter todas as informações de forma centralizada, facilitando o acesso à informação. Uma outra possibilidade também é a flexibilidade de usar multi-cloud. O Kafka também possibilita agilizar o lançamento de novos produtos e serviços, dado que, uma vez que os dados estão centralizados no Kafka, eu consigo disponibilizar o dado de uma forma bastante simples. E também você ter a resiliência da operação de TI. O que quer dizer isso? O Kafka tem condições de eu poder começar pequeno, crescer com escala e garantindo throughput, seja momentaneamente ou seja dado um volume de transações, como eu também consigo reduzir sem impactar o meu ambiente. Então, nesse tópico aqui, um exemplo de um case, essa questão de operação é a Bayer. Eles começaram um projeto, na verdade, o projeto começou com a Monsanto, e depois a Bayer adquiriu a Monsanto. Então, o Kafka hoje é um sistema central da Bayer, do ponto de vista de Data Hub. Então, eles criaram, inclusive, até um portal onde qualquer pessoa da área de negócio pode acessar essas informações. É um ambiente extremamente complexo, então aqui tem SAP, tem Oracle, tem SQL,
Eles têm também aqui, além do GCP, eles usam outro provedor de cloud e também estão sendo gerenciados pelo Kafka. E aí, com isso, eles estão acelerando o lançamento, simplificando a infraestrutura, sem contar, obviamente, a questão de redução de custo também. Em 2018, a Confluent fez uma pesquisa com várias empresas ao redor do mundo, para saber das empresas que utilizam Kafka, o que elas estavam tirando de proveito, né, de vantagem em relação ao Kafka. Aqui, só pontuando alguns pontos, 55% declararam a agilidade no lançamento de lançamento de produto, 36% falaram que teve redução de custo operacional por conta do uso do Kafka, 29% falaram também da melhoria do ponto de vista de experiência do cliente, entre outros pontos aqui. Ou seja, só corroborando o que o Kafka pode proporcionar para os negócios e para as empresas. Aqui é só mostrando aqui um cenário de uma possibilidade real que a gente tem conversado com alguns clientes, de como o Kafka com o Google pode endereçar situações e problemas aqui no Brasil, tá? Então, a gente estava conversando aqui com um cliente, onde esse cliente tinha primeiro, um problema de ter um sistema monolítico. Então, o fato de estar monolítico era uma linguagem única, tinha uma complexidade do ponto de vista de atualização, de lançamento de novas funcionalidades, isso impactava no tempo do lançamento dessas funcionalidades, obviamente também impactava em custo e tinha suas limitações do ponto de vista de escalabilidade. Com isso, a gente conversou com esse cliente, né, nessa modernização da arquitetura, e esse cliente passou a utilizar um sistema dinâmico, baseado em microserviços, e aí o Kafka foi a ferramenta utilizada para fazer essa gestão dos microserviços. Com isso, o cliente passou a ter resiliência nas entregas ou nas demandas de vendas, de infraestrutura. Isso também trouxe uma simplificação da arquitetura do cliente e também uma otimização dos recursos tecnológicos. Aqui também um ponto importante, o cliente passou a utilizar o GCP, só que ele também tinha dados on-premises. Então, tem uma funcionalidade da Confluent que você consegue pegar o dado que está na nuvem, processar no on-premises e vice-versa. Então, isso ganha um dinamismo também nessa nova infraestrutura desse cliente. Então, aqui, uma visão inicial da primeira fase do projeto, ou seja, estamos falando aqui dos usuários que estão nos canais, seja um canal físico ou os canais digitais. Esses dados, eles vão para a nuvem, e aí estão usando o GCP com a tecnologia Kafka via Confluent. Também, nesse processo, também tem uma transformação desses dados, uma vez que tem uma tabela com estoque, outra tabela com pedido, outra tabela de métricas, assim por diante. Então, tinha que ter uma transformação ali em tempo real para fazer para efetivar a venda. A evolução desse projeto foi o incremento do machine learning, tanto para fazer predição de demanda futura, o ambiente, como é que esse ambiente deve crescer no futuro, e também usar o GA para visualização dessas informações. E a terceira fase desse projeto é a implementação da visão 360 graus do cliente, para que esse cliente possa ter uma visão futura mais integrada da base dos seus consumidores.
Olhando aqui, do ponto de vista de como é que a gente enxerga a adoção da tecnologia Kafka dentro do ecossistema do Google, o cliente pode iniciar ou numa base on-premises, onde já tem as suas bases de dados ali, e usar o Kafka no on-premises e uma versão nuvem, e a partir disso, uma vez que fazer essa ponte entre tanto on-premise quanto o GCP, é possível utilizar os recursos do Google, como o BigQuery, como o Machine Learning, o Cloud Storage, para outras possibilidades de uso e funcionalidades para agregar valor ao negócio. Também pode ser o inverso. A gente também tem conversado com alguns clientes onde o cliente começou um novo serviço na nuvem, só que precisa fazer uma validação num dado que está no on-premises. Então, é possível também fazer o processo inverso. Eu consegui fazer uma validação de uma informação que está no on-premises e depois voltar essa informação, esse request para a nuvem, falando que a operação está ok, que o dado foi validado e dar continuidade na transação. Bom, aqui, falando um pouquinho de pós-Covid-19, aqui a gente tem uma visão, e aqui pegando até esse estudo que o Fórum Econômico Mundial fez recentemente, falando das 10 possíveis tecnologias pós-Covid. Eu não vou entrar no detalhe aqui das tendências, mas basicamente esse estudo fala o seguinte: cada vez mais o volume de dados vai aumentar exponencialmente, e as empresas vão ter que se preparar para esse volume de dados. Provavelmente isso vai demandar mais cloud, dado a necessidade de lançar serviços mais rápidos ou ter uma infraestrutura mais dinâmica de crescer ou diminuir, dado a situação ou algum projeto específico. E também precisa de inteligência. Não adianta eu ter um volume de dados enorme, sendo que eu não consigo extrair informação relevante para a tomada de decisão. Então, esses 3 pontos, dados, cloud, inteligência, convergem exatamente tanto com a tecnologia Kafka, quanto também o GCP, do ponto de vista de infraestrutura e também de recurso. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Fábio, que vai fazer a demonstração do Kafka no GCP. Bom, boa tarde, pessoal. Só me apresentando, eu sou o Fábio, faço parte da Tecon já desde o início da operação, isso já tem mais ou menos 1 ano e meio, e hoje o objetivo é a gente falar um pouco de como a gente tira os nossos dados de um ambiente on-prem e consegue fazer a transferência para um ambiente de cloud da maneira mais simples possível e mais versátil possível. Diante disso, eu trago aqui para vocês uma demo. Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu trago uma demo que é extremamente simples, justamente para a gente demonstrar essa facilidade que a gente tem de transferir dados de um lugar para o outro e, posteriormente, criar um data hub ou trabalhar com modelos de machine learning dentro da própria plataforma do Google, ou o que quer que seja, a partir de dados que estão nas suas premises ou no banco de dados original. Então, a gente, pensando aqui no cenário de on-premises, a gente tem várias possibilidades de bancos. Posso ter um MySQL, posso ter um Postgres, posso ter um SQL Server, e assim sucessivamente, bem como outras tecnologias que nem são necessariamente bancos de dados. Então, eu posso eventualmente fazer uma integração com o meu SAP, eu posso fazer a minha integração com o sistema proprietário, e assim sucessivamente. Aí eu tenho uma aplicação que é extremamente simples, que é responsável por capturar esses dados do meu on-prem e enviar para um cluster em cloud, e dali para frente eu tenho conectores que já estão disponíveis desde o início na plataforma da Confluent, para que a gente consiga fazer uma integração efetiva com o resto da suíte do GCP. Nesse caso a gente vai usar o Cloud Storage, mas o Cloud Storage é compatível também com quaisquer outras ferramentas. Você pode importar esses dados para um BigQuery, você pode
futuramente usar o MLlab, e assim sucessivamente. E quando a gente pensa em Bridge to Cloud, que é justamente essa migração dos meus dados on-prem para um ambiente de cloud, a gente tem vários benefícios ali na largada. O primeiro deles, certamente, é a redução de custo. Hoje a gente sabe que é muito mais barato eu manter dados em cloud do que efetivamente manter dados on-prem, ou enfim, fazer o gerenciamento desses dados. Além disso, a gente ganha uma flexibilidade muito grande, porque esses dados eles estão disponíveis através de múltiplas redes diferentes, múltiplos serviços diferentes, e isso faz com que a conexão e a obtenção desses dados seja simplificada para qualquer aplicação que tenha interesse em consumi-los. Né? Então, agora, evoluindo para a nossa POC, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês consigam verificar com mais... Pronto. Bom, no meu caso, no meu computador local, eu tenho um banco de dados MySQL. Esse é o banco de dados de exemplo que ele está disponível na internet. Inclusive, eu vou disponibilizar o link para vocês do GitHub, que tem essa estrutura. Mas, essencialmente, é um banco de dados inicial para mostrar empregados de uma empresa, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma série de tabelas que estão relacionadas com uma empresa qualquer. São dados fictícios, obviamente, mas que a gente vai usar aqui na nossa aplicação para enviar tudo isso para um ambiente cloud. Então, eu vou, por questão de facilidade de a gente observar esses dados, eu vou usar essa tabela de empregados, que conta com, obviamente, informações factuais de cada um dos empregados dessa empresa fictícia. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a identificação dele, a data de nascimento, o primeiro nome, e assim sucessivamente, bem como a data de contratação. E aí, como eu comentei com vocês, eu tenho uma aplicação que ela é baseada em Kafka, ela é baseada em Python, que é extremamente simples. Então, quando a gente pensa numa estrutura baseada em Kafka, a gente tem três entidades, na verdade, que são fundamentais para que esse pipeline flua da melhor forma possível. A gente tem entidades que vão publicar os dados de um ambiente de origem para o Kafka, e essas aplicações são conhecidas como producers. A gente tem uma estrutura que é muito similar à de uma tabela de um banco de dados dentro do Kafka, que é um tópico. O tópico nada mais é do que uma abstração ou uma organização lógica dos dados que a gente está disponibilizando para o cluster. E a gente tem aplicações que vão obter esses dados do cluster, que são as aplicações consumidoras. A grande vantagem do Kafka frente a outras soluções e outras tecnologias, inclusive, é que, de fato, a gente pode ter múltiplos produtores e múltiplos consumidores ao mesmo tempo, sem que a gente tenha uma penalidade de latência muito grande e sem que a gente, especialmente, perca o controle daquela situação. Então, aqui eu vou passar rapidamente pelo código com vocês, só para exemplificar o que eu estou fazendo. Então, eu sempre tenho que, obviamente, importar as bibliotecas que eu estou usando e criei importei as bibliotecas aqui de conexão com o meu MySQL. Aí eu criei um produtor. De novo, esse produtor nada mais é do que uma abstração técnica da minha classe que vai ser responsável por enviar esses dados para o Kafka. E aí eu coloco o endereço do meu cluster, que hoje já está no GCP, por exemplo. Aí, obviamente, eu defino alguns itens relacionados à autenticação, e eu criei funções auxiliares aqui para me ajudarem nesse processo. Então, eu tenho uma função que vai conectar no meu banco, que vai simplesmente garantir que as minhas credenciais estão funcionando corretamente, etc. Eu tenho uma função que vai obter registros um a um, de novo aqui para a gente ver tudo acontecendo, e vai, a partir do momento que ele obtiver essas informações do meu banco de dados, ele vai enviar para o cluster. E aí tenho uma função que vai ser responsável, de fato, por produzir essas informações. E aqui, se vocês olharem, eu tenho um tópico, que é a minha abstração de tabela. Eu defino uma chave, que é equivalente a uma primary key de uma tabela de um banco de dados relacional, por exemplo. Eu tenho o payload, de fato, que eu vou mandar,
e tenho a opção de executar um callback toda vez que essa informação for submetida corretamente para o cluster. E para isso, a gente tem uma outra função, que é essa que eu chamei de act. Basicamente, eu verifico se algum erro foi gerado e exibo uma mensagem dependendo da resposta dele. Como eu falei, primeiro eu inicio a conexão com o meu banco e chamo essa função. E aí eu vou fazer exatamente isso depois que eu mostrar para vocês uma outra coisa. Então, quando a gente pensa em Confluent Cloud, a gente tem, de novo, abstrações possíveis aqui. Então, o nível mais alto de abstração é o cluster, que é responsável por armazenar todos os meus tópicos, todos os meus conectores, tanto de origem quanto de destino, e algumas outras tecnologias que a gente tem dentro de casa. Esse cluster eu, obviamente, já criei, para simplificar o nosso exemplo, mas toda vez que a gente faz a criação de um cluster no Confluent Cloud, a gente já recebe algumas características de largada. Então, primeiro eu consigo escolher o cloud provider que eu estou usando, consigo definir qual é a região que eu estou usando, eventualmente se eu já tiver aplicações em cloud, talvez eu queira usar a mesma região. Posso definir o tipo de disponibilidade que eu quero, se eu quero ter algo multizona, single zone e assim por diante, e tenho algumas outras características que eu não vou entrar no detalhe agora. Mas, essencialmente, a informação importante que a gente tem agora é o endereço, que é exatamente o que eu estou usando na minha aplicação em Python. E aí, como eu comentei com vocês, a gente sempre tem, dentro de um cluster, tópicos, que representam a abstração de uma tabela. E aqui, para o nosso exemplo, eu vou criar um tópico separado. My Webinar Topic 2. E aqui a gente tem a possibilidade de mexer em várias características desse tópico. Então, eu vou deixar tudo como padrão e vou criá-lo. Aí eu vou pegar o nome desse tópico e vou colocar na minha aplicação. Vou substituir aqui. E vou executar. A partir do momento que eu estou executando esse código, eu já estou entregando mensagens para esse tópico. Então aqui eu já começo a ter os meus dados em cloud. Ou seja, eu tenho o tópico que eu mostrei para vocês e eu tenho exatamente a mensagem que eu obtive, a mensagem que eu enviei com as informações daquele usuário. Então eu tenho a data de nascimento, o nome, o último nome, a identificação dele e assim sucessivamente. E à medida que a minha aplicação vai funcionando, ela vai gerando mais informações para esse cluster. Só como eu falei para vocês, essa é só uma parte da nossa demo. Então a gente tem uma outra parte que é de fato como eu disponibilizo esses dados dentro do GCP. Apesar de o meu cluster já estar dentro do GCP, eu ainda não tenho, por exemplo, a possibilidade de aqui usar o BigQuery, usar o MLlab e assim sucessivamente, ou o MLflow e assim sucessivamente. Então, para isso eu tenho que criar um conector. E aí, eu vou aqui na aba de conectores, vou deixar ele aberto aqui para a gente conseguir acompanhar. E aí aqui eu vou adicionar um conector. Vou adicionar um de Cloud Storage. E eu vou colocar My Cloud Storage Connector. Aqui eu tenho que passar as credenciais do meu cluster, mas eu posso gerar outras, sem grandes problemas. Ele já preenche automaticamente. E aqui eu consigo definir exatamente qual é o tópico que eu vou, de qual tópico que eu vou buscar essas informações. Aqui eu vou escolher o que a gente acabou de criar e vou continuar. Só recapitulando, toda vez que a gente
deu alguma coisa ruim aqui com o meu API Key e o meu API Secret. Vou tentar agora. Toda vez que a gente cria, ou toda vez que a gente vai usar o Cloud Storage, essencialmente a gente está falando de uma pasta que ela é hierarquizada conforme o tipo de informação que a gente quer armazenar, ou seja, é um file system bruto. E aí dentro do próprio Cloud Storage a gente tem a opção de criar um bucket, que obviamente eu já criei para o nosso exemplo, que é esse aqui, MySync Bucket. E eu criei também um conjunto de credenciais dentro do Google Cloud. Ou seja, eu tenho um arquivo JSON que é referente ao meu projeto dentro do Google Cloud, que já tem as minhas credenciais aqui iniciais. E aí toda vez que eu vou mandar mensagens do meu cluster Kafka para algum outro lugar, eu posso escolher o tipo de formatação que eu vou usar para esse conteúdo. E aqui, para simplificar a nossa vida, eu vou usar o tipo de formato como sendo bytes. E só complementando o que eu falei antes, a gente hierarquiza as informações dentro de um bucket da maneira que a gente bem entender. Então aqui a gente já tem opções que são pré-fabricadas, que eu posso, por exemplo, organizar meus dados de maneira diária ou horária. E eu determino também quantos jobs vão ficar executando para pegar esses dados e mandar para o meu Cloud Storage. Essencialmente aqui, eu estou querendo dizer o quanto de paralelismo que eu vou ter para a execução de cada uma dessas tarefas de obtenção dos dados e descarregamento dentro do Cloud Storage. Continuei. E aí, vou lançar. Acho que meu nome já existe, do conector. Vou colocar um 2 aqui para facilitar a nossa vida. Continuar novamente. E criei o meu conector. Ele leva alguns poucos minutinhos para provisionar, e depois desse período, a gente vai ver que os nossos dados já estão dentro do nosso bucket. Só que eu queria pontuar mais uma coisa aqui para vocês, que especialmente nesse caso é interessante. Eu criei propositalmente um conector que deu erro na hora de eu enviar os meus dados para o Cloud Storage. E aí, se a gente observar cada um desses campos aqui, a gente tem um campo que se chama de Connector ID. Basicamente, toda mensagem que é mal sucedida no envio é depositada num outro tópico que tem exatamente esse ID. Então, a gente vai voltar lá na aba de tópicos e vai tentar achar esse tópico. Aqui. E aí a gente tem a possibilidade de consumir as informações desse tópico. Como eu falei para vocês, essencialmente a gente tem para cada cluster uma entidade que gera os dados, uma entidade que consome os dados e o cluster de fato. E a gente pode fazer isso pela linha de comando. Pensando no caso de Confluent Cloud, já existe uma extensão que a gente pode usar que se chama CC Cloud. Então é um assistente, um assistente de CLI que a gente pode usar para consumir esses dados. E agora, no caso, eu preciso me logar de novo. Vamos tentar executar. E aqui, se a gente observar,
existem dados de vários formatos. Eu tenho JSONs aqui que não são válidos, que eles estão com aspas e assim por diante. Eu tenho dados que são quaisquer, de exemplo, de fato. E esses resultados, eles foram mal sucedidos, ou esses registros, eles foram mal sucedidos quando o conector que eu configurei tentou enviá-los para o Cloud Storage. No entanto, se a gente olhar o nosso novo conector, vamos ver se ele já está provisionado. Já está provisionado. Quando a gente acessa o nosso bucket, a gente vê que os dados do nosso tópico já estão aqui. E aí, seguindo aquele padrão de organização que a gente comentou agora há pouco. Então, eu vejo o dia, o mês, o ano, cada uma das horas, aqui no caso é GMT. E aqui eu tenho vários arquivos, porque eu tenho um para cada partição do meu tópico. E aqui é um conceito muito equivalente ao que a gente encontra nos bancos de dados tradicionais. Então, vou baixar esse arquivo. E vou tentar abri-lo. Vamos ver. Os dados que eu mandei para aquela partição estão no Cloud Storage. Se eu pegar o meu outro arquivo, vou pegar esse aqui, por exemplo. Vale exatamente a mesma ideia. E assim, a gente conseguiu, em menos de 15 minutos, trazer os nossos dados de um ambiente on-prem para um ambiente de cloud de uma maneira simples, de uma maneira pouco custosa, porque isso que eu mostrei não custou nenhum dólar, e de uma maneira descomplicada, que é o mais importante. Daqui para frente, mais uma vez, se eu quiser integrar o Cloud Storage com qualquer outra solução da suite do Google, eu consigo também, sem grandes prejuízos. Então, ou seja, eu consigo usar esses dados para fazer uma predição de preços, ou de um modelo, ou algo do tipo. Eu posso, futuramente, usar essas informações para fazer queries mais sofisticadas para o meu time de BI, exibir no próprio Google Analytics e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado. É uma POC, de novo, super simples, mas acho que ela traduz de fato o que a gente consegue fazer. E isso é bastante interessante porque quebra um paradigma que a gente está acostumado, que é mexer com dados que estão on-prem. Aqui, de fato, a gente não levou 15 minutos para fazer isso e conseguimos fazer uma migração de dados que estavam fisicamente no meu disco aqui para dados que hoje estão em cloud e que podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, por qualquer rede, por qualquer aplicação. Se vocês tiverem uma dúvida, acho que agora a gente vai ter um tempo para QA, então fiquem à vontade para me perguntar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só entre em contato com a gente. E, enfim, eu fico à vontade para tirar qualquer dúvida. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida.
Bom, a gente tem uma pergunta do Alan aqui, que é o seguinte: o broker está público. Aliás, uma pergunta se o broker está público. E aí ele pergunta: existe alguma recomendação para enviar os dados do on-prem para um Kafka em cloud sem ter acesso direto ao broker? Existe uma interface REST que você pode usar dentro não só do Confluent Cloud, mas até da distribuição open source do Kafka. Então você consegue de fato fazer isso. Só que isso obviamente é algo que talvez faça mais sentido se você está capturando os dados, por exemplo, direto de um aplicativo ou da interface do usuário e mandando para o teu cluster, né? Se você já trabalha com uma base de dados que hoje tem um volume de dados considerável, que inicialmente é o caso aqui, então a gente está falando de, sei lá, 400 mil funcionários que tem na minha base de exemplo. Aí, do meu ponto de vista, não faz tanto sentido assim, porque no fundo você pode ter uma degradação de performance e você entra num cenário um pouco mais complexo, né? Ou seja, você acaba tendo que gerenciar mais coisas do lado da sua aplicação. Então, do meu ponto de vista, isso talvez não faça tanto sentido assim se a gente tem uma base que já está consolidada e a gente simplesmente quer migrar. No entanto, uma interface REST, ela é agradável quando a gente quer, por exemplo, de novo, eu tenho o meu aplicativo, quero gravar interações que o meu usuário teve com o app, eu vou simplesmente consumir aquela REST API, aquele serviço REST, mandar as informações que eu preciso e aí tudo funciona bem, ou seja, então a gente tem um paradigma de dados ou de geração de dados que é um pouco mais esparso, né, nesse caso. No entanto, se a gente tem uma base completa, talvez seja mais fácil, inclusive, a gente mandar tudo de uma vez, sem que seja usando uma interface REST. Em relação ao broker estar público, sim, existem basicamente 3 tiers da Confluent, e em 2 deles o broker é sempre público. Numa terceira variação, você pode instituir ou criar uma VPC. E aí você tira um pouco desse efeito de ter um broker 100% público, qualquer pessoa ou qualquer entidade consegue acessar. Legal. Pessoal, queria, só para encerrar aqui, só lembrando que tem um link aí do formulário aí nos comentários, né? Então, assim que todo mundo que preencher o formulário vai receber um certificado e também vai ter um sorteio de uma POC, né? Que a gente vai fazer em conjunto com a Tech Room. Queria agradecer aí o Ron, o Fábio da Tech Room aí, o Gaspar também, que fez toda a introdução, também o apoio. Agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo. Não esquecer, né, que a gente está com todas as iniciativas aí também em conjunto, dólar fixo, tem bastante incentivo, principalmente agora, para poder acelerar cada vez mais essa jornada aí para o cloud e essa jornada para digitalização, né? Então, obrigado a todos. Preencham o formulário e aí a gente também vai estar entrando em contato. Ron, Fábio, obrigado. E foi um prazer estar junto com vocês aqui hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, abraço. Abraço.